Nós estamos aqui em Washington, na capital dos Estados Unidos. Estamos fazendo aqui, queridos, um tour cultural. Nós temos também trabalhos da igreja para fazer aqui. Estamos aproveitando hoje e passamos aqui no Museu de História Natural aqui dos Estados Unidos. E aqui tem muita coisa boa. Evidentemente eu não vou conseguir mostrar tudo para vocês, mas eu queria deixar um rápido registro aqui de como que é aqui. Na verdade, aqui foi filmado aquele filme, né? Uma Noite no Museu, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas logo aqui na entrada, deixa eu mostrar para vocês. Tem aqui, queridos, um grande elefante aqui, olha. Vou colocar aqui para vocês verem. Deixa eu só melhorar aqui. Olha, queridos, logo na entrada aqui tem esse elefante gigante. Muito bonito. Vou deixar algumas imagens dele aqui para vocês verem. Mas esse elefante aqui, ele contrasta com algo que tem aqui, queridos, na parte aqui que tem os fósseis. Então ali a gente viu uma réplica gigante de um elefante. E aqui um pouquinho mais à frente, vou mostrar para vocês algo que eu achei fantástico aqui, queridos. Aqui, olha. Aqui sou eu, pra Nós temos uma ossada de um elefante aqui também. Eu vou filmar para vocês verem aqui que bonito. Em frente a esse elefante aqui tem outras ossadas aqui, outros animais, e eu vou mostrar para vocês aqui que legal. Amigos, esse museu que está localizado aqui em Washington, perto do Central Park, é um dos maiores e mais prestigiados museus de história natural do mundo. Possui um acervo de 26 prédios interconectados, 46 salas de exposições, um plenário, uma biblioteca de 30 milhões de espécies. Fundado em 1869, seu acervo inclui fósseis, meteoritos, minerais, ossadas de dinossauro como Tiranossauro Rex, plantas, animais, taxidermias. Tem muita coisa aqui, muita cultura. Após o lançamento do filme Uma Noite no Museu, aqui o movimento aumentou em mais de 20% de visitantes. E a temporada de férias aqui, queridos, é a mais concorrida e mais procurada. Nós estamos aqui para mostrar um pouquinho, queridos, do muito que esse museu tem para poder oferecer. E agora eu vou mostrar para vocês ali uma parte que eu achei bem legal. No Brasil nós temos tatu. E normalmente o tatu ele é mais ou menos desse tamanho. Tem o tatu canastra, que é muito maior, mas esse você vai se surpreender. Agora sim, mostrando ele de frente. A cabeça, a carapaça é grande, gente. É muito grande. Agora aqui tem uma colinha que vai nos ajudar a entender, olha. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Veja aqui, meus amigos, esse aqui é um gliptodonte, parente do tatu. Ele viveu entre 1,8 e 0,3 milhões de anos atrás. Essa formação aqui estava em San David, condado de Cochise, lá no Arizona. Uma outra coisa aqui, queridos, que ele tinha um corpo bem baixo, provavelmente por se alimentar muito perto do solo. Tinha uma enorme mandíbula e ossos da bochecha que abrigavam músculos fortes. Seus dentes incomuns eram adaptados para triturar plantas resistentes como gramíneas. Veja que interessante. Já vale um like aí, deixa um like no vídeo, porque essa imagem aqui, queridos, foi muito legal. Amigos, eu vou mostrar aqui. Eu só queria dizer para você que eu estou passando aquilo que está aqui. Quero perguntar para você de modo simples assim e gostaria de ouvir sua resposta. Se você acredita que é dessa forma. Então, de acordo aqui com a ciência, a origem da humanidade ela se dá da seguinte forma. Então, a gente vê aqui um processo de evolução. E aí tem os nomes científicos, né? Então, depois que passa pelos primatas, vai pelo Homo erectus, né? Homo erectus. E tem o Homo heidelbergensis, tá? E vai chegando até o Neandertal, tá? Então agora você me fala se é assim que você acredita. Aqui tem um painel que vai contando a história da humanidade. Painel bem interessante, por sinal. Vou tentar centralizar aqui. Species evolve traits that enable them to walk on the ground.
Amigos, olha que curioso. Algum tempo atrás, né, essa informação ela ficou bem importante, cientificamente falando. Essa macaca, vamos dizer assim, é a Lucy. A Lucy ela ficou importante devido a um achado arqueológico, mas eu vou colocar as informações aqui e mostrar para vocês, tá? Lucy é o apelido dado pelos cientistas a esse esqueleto de um antigo ser humano de 3,2 milhões de anos encontrado no que hoje é a Etiópia. Lucy caminhava ereta no chão e também subia em árvores. Campos, arbustos e floresta e outros habitats existiam na área onde Lucy vivia. Em geral, o clima era mais frio e úmido do que é hoje. Como Lucy podia caminhar e escalar árvores, ela e outros membros da sua espécie eram capazes de usar recursos de diferentes ambientes. Isso é uma tese científica. Nós acreditamos que o ser humano foi criado por Deus lá no Jardim do Éden. Mas aqui fica a história aqui de como a ciência entende o início da humanidade. Essa parte aqui é mais ou menos aqui o tamanho dos cérebros, partindo do princípio que houve uma evolução. Então aqui tem uma reconstituição de um cérebro, dividido ao meio, e aqui nós temos o tamanho do cérebro aqui, daqueles que eles acham que foram os primeiros seres humanos ou primeiros primatas, né? E aí o cérebro aqui, ele vai tendo um crescimento com o passar dos anos. Mas não são poucos anos, são bilhões e milhões de anos. Aqui a gente já vê um outro cérebro aqui, com algumas informações. Esse aqui um pouquinho maior. Esse aqui a gente já vê que é uma elaboração maior no cérebro, está bem próximo daquilo que é o ser humano hoje. E este aqui é uma representação do ser humano nos dias de hoje. Tá? Então a gente vê aí a evolução do cérebro. Aqui tem algumas informações ali também. Então assim, para não ficar muito científico, muito técnico, tá? Basicamente o que acredita? Que era realmente um primata, e aí foi evoluindo, e essa evolução levou o ser humano então a ter aqui um crescimento aqui no seu raciocínio, na sua capacidade, até chegar aos dias de hoje. Mas e aí, você acredita nisso? Agora nós temos a evolução contada de uma outra forma, tá? Então aqui a gente vê os primeiros seres humanos, eram caçadores. Aqui a gente já vê eles vivendo em comunidades, em tribos. Aqui um pouquinho mais para frente a gente já vê uma evolução, até na questão cultural, na adaptação ao meio ambiente. E aqui chega, quem sabe, ao ápice da evolução. Seres humanos inteligentes, com capacidade, usando tecnologia. Então é assim que imagina que fosse, né? E aqui deste lado aqui tem essa estátua aqui. Olha, queridos, a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso aqui é uma afronta, queridos, à criação que Deus fez, algo tão perfeito, bonito lá no Jardim do Éden. Na verdade, o ser humano não veio da caverna, ele veio do Éden. Houveram épocas em que os seres humanos, eles precisaram morar nas cavernas por uma questão de necessidade, mas Deus criou o ser humano inteligente. E nós acreditamos que hoje nós não usamos entre 5% e 10% da nossa capacidade mental. Quando Deus criou Adão e Eva, eles usaram 100% da sua capacidade. E por isso é humanamente impossível, né? Pelo menos na minha opinião, Adão e Eva serem criados e morar numa caverna e viver de uma forma tão rudimentar como a gente vê nessa representação. Então isso é o inimigo querendo apagar da imagem, querendo apagar do nosso coração, da nossa mente, o fato de que nós fomos criados por Deus. Então perceba aqui como que é essa representação. Aqui eu vou passar bem rápido, porque é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então é uma representação de um processo evolutivo. Aqui também. Mais uma vez. Outro aqui.
Mais um aqui. Outro aqui. E aqui essa cabeça bem pequenininha. E por aqui a gente vê mais dessas representações aqui de como era a vida no passado, antes desse processo de evolução. Amigos, aqui atrás de mim nessa seção nós temos um laboratório de fósseis. Então aqui os achados, aquilo que é encontrado é trazido para cá, aqui ele é analisado, é preparado, é catalogado. E aqui são vários os procedimentos científicos que são feitos para poder provar então que este realmente é um fóssil, um material antigo. Então aqui, olha, você pode ver atrás de mim, olha, que funciona como um laboratório mesmo. Bem legal, bem interessante aqui. E logo atrás de mim aqui, nós temos também uma outra coisa aqui que me chamou bastante atenção. Eu vou dar uma lidinha nessa aqui e passo para você, porque esse fóssil aqui, ele está meio misturado entre fóssil, entre rocha, entre minerais, mas dá para ter uma ideia de como é encontrado na natureza. É bem legal, bem interessante. Bem legal. E ao fundo aqui, um dinossauro. Muito legal, né, queridos? Aqui outros exemplares um pouquinho menor. Changes in carbon dioxide are linked to changes in temperature. Look at these two graphs. E aqui, queridos, um telão interativo aqui, mostrando When aqui um CO2 pouquinho. increased, temperature went up. When CO2 decreased, Tá falando so inglês did aqui. temperature. Today, CO2 is Muito legal. skyrocketing. Olha esse aqui, meus amigos. Esse aqui eu não tinha visto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou me afastar aqui e mostrar um pouquinho mais de longe. Esse aqui é uma reconstituição de um mamute. Então você já deve ter ouvido falar. Bom, aqui é uma fotinha dele, uma colinha, como era na natureza. Aquilo que eles acham, né, de informações eles vão colocando aqui. Aqui está falando que era uma espécie que tinha bastante no passado, mas bem legal. Queridos, nós continuamos na seção de fósseis aqui e eu vi coisas assim bem interessantes, tá? Então é lógico que virando a câmera aqui fica mais fácil mostrar para vocês, mas eu estou de frente aqui, queridos, de um gape, né? Na verdade são vários aqui, mas esse aqui eu achei interessante, vou mostrar para vocês aqui porque também é legal. Então tá aqui o nome, agora veja aqui o tamanho desse fóssil. Grande, gigante. Olha aqui, queridos. Vou mostrar a fotinha deles aqui, a reconstituição dele. Olha aqui, olha. Eu tinha errado o nome, o gape é outro, tá? Esse aqui, queridos, é um réptil, né? Que se movia nos oceanos. E aqui tem a parte que é real e a parte que foi reconstituída dele. Bem interessante. Que mostra um pouquinho como era a natureza, ou pelo menos supõe-se como era. Muito legal. Agora, veja esse aqui, olha. Esse aqui é muito grande, mas muito legal também.
Queridos, aqui tem bastante taxidermia também, que são materiais e animais também empalhados. E essa parte aqui eu achei bem legal. É uma parte só de águias, tá? Então aqui tem águias de vários continentes, né? De várias épocas também. E o interessante aqui, queridos, como é real, tá? E é lógico que é um trabalho também feito com bastante critério também, com bastante técnica, né? E se torna realmente um material real. Mas olha essa águia aqui. E do outro lado, tem algumas até maiores. Essa aqui é Golden Águia, né? Golden Eagle, né? E tem essa aqui que é a mais... Bom, essa aqui eu não vou falar, queria que você falasse para mim. E tem aqui do Brasil também, olha. Tem os representantes brasileiros aqui, olha, urubu. Bem legal. Achei legal essa parte aqui, principalmente as águias ali, a forma que elas foram empalhadas, é bem legal. Amigos, do meu lado aqui, olha, nós temos vários painéis aqui mostrando animais de várias fases da história. Tem um nome específico para cada uma dessas fases, mas o meu objetivo não é ser muito técnico. Então eu queria mostrar para vocês algo que me chamou a atenção. À nossa frente está uma das cenas mais impressionantes de todo o museu, um verdadeiro congelamento no tempo. Aqui vemos o gigantesco Tiranossauro Rex, numa pose dramática, curvando o pescoço sobre os ossos retorcidos de outro dinossauro, como se estivéssemos testemunhando os últimos instantes de caça pré-histórico. A curvatura agressiva do crânio, os dentes expostos e o posicionamento potente das mandíbulas fazem esse fóssil parecer como se estivesse vivo, como se o predador ainda estivesse prestes a atacar. Enquanto caminhamos pelo salão principal do museu, somos recebidos por um verdadeiro gigante do passado. À nossa frente, o pescoço imenso de um saurópode, que se estende como se fosse uma ponte fossilizada pelo ar, alcançando alturas que fazem até as colunas do prédio parecerem pequenas. Ao lado de uma árvore reconstruída, ajuda a imaginar a escala desse herbívoro colossal, mostrando o quanto ele precisava se alongar para alcançar o seu alimento diário. Amigos, deixa o seu like aí porque o passeio está sendo maravilhoso. Agora chegamos aqui num local onde representa o fundo do oceano. É como se você estivesse andando bem lá no fundo e olhando para cima você teria a oportunidade de ver as baleias enormes passar por cima de você. Essa baleia aqui tem um aspecto azul, mas parece de verdade, parece muito real. Eu ficaria horas aqui observando, contemplando aqui essas belezas da natureza. E ali tem uma ossada também de como seria aí o esqueleto ou fóssil de uma baleia que viveu há muitos e muitos anos atrás. Porque aqui este museu, ele principalmente conta a história do passado, muito embora tenha muita coisa do presente aqui para a gente poder aprender e contemplar também. Mas aqui principalmente são fósseis de animais do passado. Queridos, agora chegou uma das partes que eu mais gostei. Alguns animais bem fofinhos que dá vontade de chegar bem pertinho. É lógico que aqui, queridos, é taxidermia, são animais empalhados, então não tem como a gente chegar pertinho, né? Mas olha, não é um zoológico, mas é bem bonitinho. Aqui tem esses cervos, tem alguns animais, e olha esse aqui, olha. Pessoal, a gente vê em filmes americanos, né? E aqui dá para você ter uma ideia do tamanho que é. Tá? E olha esse pelo aqui, essa lã dele, como é bem espesso, olha. Bem grande, é gigante. E aqui tem um coelhinho, uma lebre, só para contrastar o tamanho do bison com aquilo que a gente está vendo aqui. Tem mais coisas aqui, vou mostrar para vocês, porque eu também achei bem legal. Vou pegar uma parte aqui que não tem ninguém, para mostrar para vocês, olha. Aqui também tem alguns cervos, bem legal, bem bacana. E olhando aqui, queridos,
Vou mostrar porque eu achei interessante, olha. Lá em cima, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Lá em cima, ó. Agora sim, ó. Lá em cima, nós temos um leopardo e ele tá com a sua presa lá. Eu vou mostrar para vocês porque é bem legal, bem interessante. Olha lá, queridos. Que legal. Aqui também é o continente africano, só com uma representação dos animais que existem lá, né? Dos animais que tem lá. Então, vou mostrar para vocês algumas coisas aqui, olha. Mostrar uma girafa. Esse leão lá em cima. Bem legal. E a girafa. Muito legal. Aqui, em alguns momentos, imita o clima, tá? Então, imita a chuva, vento, frio. Aqui desse lado aqui nós temos um rinoceronte. Rinoceronte gigante. E aqui nós temos um alce. Bem legal esse alce aqui. Desse outro lado, vamos lá do outro lado dar uma olhada. Aqui uma cena, assim, até comum, né? Quando a gente vê esses documentários sobre a África, que é duas leoas, então pegando um búfalo, né? Achei bem legal também. Bom, queridos, vamos dar uma olhada um pouco mais aqui em cima. Para você que não viu ainda como que uma girafa desce para beber água, é uma posição bem cômoda dela, né? Aqui umas zebras. Bom, só coisa boa aqui, gente. Então, bem legal aqui. O cumpizeiro. Queridos, ao visitar este museu aqui, você vai ver um cenário de filme. E o filme Uma Noite no Museu foi aqui filmado e você pode esperar uma experiência rica, educativa, visualmente impressionante. Aqui está tudo que você pode esperar de um passeio. Fósseis de dinossauro gigante, um dos destaques mais populares que você vai ver aqui é o esqueleto ou ossada de um Tiranossauro Rex. E tem muitas outras coisas aqui que são legais também, são bem sugestivas. É uma área aqui imperdível, especialmente para fãs do filme. Aqui você tem salas de ecossistema, biodiversidade, exibições incríveis que recriam florestas tropicais, oceanos profundos, desertos e outros biomas naturais. Animais em tamanho real, aqui a gente vai ver de tudo, como eu já mostrei para vocês alguma coisa. Tem aqui espaço do universo, do Rose Center aqui, você pode ver também e explorar o cosmos, né? Através de uma forma bem interessante. Você pode ver as galáxias, buracos negros, inclui planetários também, o universo todo você pode ver aqui. Como eu mostrei para vocês, tem a origem aqui da humanidade. Veja que tem galerias dedicadas às civilizações antigas, Egito, Grécia, indígenas, América do Sul, fósseis aqui de hominídeos, a evolução dos animais. Também tem meteoros e também minerais. Você pode tocar em um meteorito de verdade. E aqui, queridos, a experiência ela é real. Uma coisa que você pode esperar aqui é uma experiência cinematográfica para os fãs do filme. Embora as cenas aqui, queridos, elas tenham sido gravadas em estúdio, muita coisa foi feita aqui também. Algumas exposições de destaque curioso sobre o filme e o impacto dele na cultura que teve. E aqui, queridos, nós temos atividades para criança, família, trilhas educativas, explorações aqui, mapas, tudo para tornar a sua experiência imperdível, né? E aqui nós temos também restaurante, lojas, souvenir, lanchonete. Eu tenho certeza que é um passeio bem legal. O meu passeio aqui hoje, ele foi muito rápido. Mas você pode vir com tempo aqui e passar mais de 2, 3 horas aqui, que com certeza será bem legal.
Então eu estou encerrando aqui, queridos, esse vídeo mostrando essa baleia aqui em tamanho real. Eu achei ela fantástica, muito interessante. A propósito, eu estou aqui num ambiente que reproduz o oceano ou o fundo do oceano. Eu espero que você tenha gostado desse tour aqui, dessa viagem. Nós vamos ter mais coisas para apresentar para vocês, mas esse aqui, queridos, é um ambiente muito legal. Eu tenho certeza, queridos, que ao poder participar aqui e ter essa experiência aqui, a gente pode então, queridos, apreciar ainda mais a natureza e principalmente, queridos, ver o contraste entre o plano de Deus e aquilo que a evolução propõe, que é a origem do ser humano através de um processo evolutivo, que na verdade não combina em nada com aquilo que a Bíblia nos lembra, com aquilo que a Bíblia nos mostra. Eu espero que tenha sido interessante. Fala aí para mim se você é criacionista ou se você é evolucionista. Fala para mim o que você acha da ideia de um homem ter vindo do macaco. Deus abençoe você, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.